Seja muito bem-vindo a mais um estudo bíblico. Nesse nosso 29º estudo, nós vamos continuar com o assunto do vídeo passado, cujo tema são as doutrinas e as ideias que denigrem o caráter de Deus. E nós estávamos falando sobre a doutrina do inferno, que basicamente, vocês vão ver nesse vídeo, foi formulada toda ela durante a Idade Média, foi desenvolvida durante a Idade Média. Nós começamos dizendo que inferno é um termo latino e a Bíblia, no Novo Testamento, foi escrito em grego. E a palavra foi usada para definir algumas ideias. Nós vimos, por exemplo, que a palavra Hades, que às vezes é substituída por inferno, é a morte, a sepultura, e não indica em texto algum onde ela aparece a ideia de um ambiente de tortura eterna para os índios. Depois nós vimos Sheol, que é usado no Velho Testamento, nós vimos que a ideia de inferno é estranha à cultura judaica, e nós vimos que o termo Sheol, muitas vezes, aliás, ultimamente poucas vezes, ela tem sido usada no Velho Testamento, substituída pelo termo latino inferno, e na verdade Sheol, a gente viu que significa sepultura. Nós falamos ainda do termo Tártaros, que a gente pode encontrar lá quando Paulo fala: onde está, ó Tártaro, a tua vitória? Onde está, ó Tártaro, o teu aguilhão? Então esse termo Tártaro não existe nenhuma dificuldade nele, porque ele francamente significa a morte. Não é? Hoje nós vamos ver o último termo, que é Geena, que é um termo importante para a gente estudar hoje, porque foi o termo mais usado por Jesus. E é onde estão a maioria dos equívocos das pessoas quando dizem que Jesus, que não veio destruir, veio para salvar, que Jesus está condenando os ímpios a um ambiente de eterna tortura, um ambiente onde as pessoas passariam a eternidade no sofrimento e na tortura. Deus trabalha com leis que Ele mesmo criou. Nós temos as leis da natureza, as leis físicas, as leis químicas. Se você pode usar um relógio, por exemplo, hoje movido a quartzo, é porque o quartzo é submetido a uma fonte de energia, ele tem a capacidade de pulsar metodicamente um número de vezes por segundo. Isso é uma propriedade do quartzo, é uma lei. A lei da física diz que se um corpo é jogado para cima, ele tende a ser puxado para baixo por conta da lei da gravidade. Então, você tem uma lei que diz que, na presença do oxigênio, um material combustível, ele queima até se consumir por inteiro. Então, uma coisa que Deus teria que fazer para criar um ambiente onde as pessoas queimassem eternamente, ele iria contra as suas leis e teria que fazer um milagre para as pessoas ficarem eternamente queimando, nesse ambiente. Jesus fala algumas coisas sobre esse lugar, e o chama de Geena. Por quê? Nós temos aqui agora um slide que mostra o lugar literal, que Jesus chama de Geena. Na verdade, é um desenho, mas este lugar localizado na entrada de Jerusalém, mais especificamente na Porta do Oleiro, e aqui no slide a gente tem uma referência de Jeremias 19:2 que fala nesse lugar, que na verdade ele era chamado do Vale do Filho de Inom, que na verdade no Novo Testamento esse Vale do Filho de Inom, ou Geena, é usado para designar o lugar de punição eterna, não na duração, mas na consequência da punição, que é a morte eterna. E
Veja que Jeremias predisse que Deus visitaria o lugar com tal destruição aterradora por causa das suas iniquidades, que se tornaria conhecido como o Vale da Matança. Isso está em 2 Reis 23:10. Então o vale se tornou um símbolo do pecado, um símbolo da punição, da miséria, né? Por que isso? Porque este Vale do Filho de Inom, e nós vamos entender bem o que significa o Vale do Filho de Inom, ele, quando ele foi desativado, só adiantando, era um vale onde ficava um lugar chamado Tofete. Este Tofete era o lugar onde ficava a estátua do deus Moloque, né? Onde os pais queimavam seus filhos, né, num culto a Baal e Moloque. Aqui no nosso slide diz que Acaz e Manassés foram culpados dessa abominação terrível, não é? Então, mais tarde, o que aconteceu? Esse lugar foi proscrito e ali não se fazia mais esse tipo de sacrifício, mas o lugar ficou proscrito. Na verdade, ele ficou sendo um crematório, né, onde as pessoas jogavam carcaças de animais, jogavam ali enxofre também, né? E jogavam corpos de pessoas que eram indigentes, né? Eram jogados ali também, então era um ambiente bizarro. E ali estava sempre queimando o lixo, as carcaças, tudo ali cheirava enxofre, e era jogado tudo quanto é tipo de animal, carcaça de animal. Então ali os vermes não se extinguiam, porque eles estavam constantemente ali, né, comendo aquelas carcaças. Então este lugar, ele passou a status de crematório, era como se fosse uma grande lixeira, mas anteriormente era lugar de sacrifício, então foi um lugar proscrito, e Jesus usava o nome Geena para identificar a penalidade e a morte última dos ímpios, não é? Seria eterno, assim como a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra foi destruída no fogo eterno. Ora, Sodoma e Gomorra não está hoje queimando, né? Mas por que o fogo de Sodoma era eterno? Porque Sodoma foi destruída definitivamente. Para a eternidade toda, a cidade de Sodoma, ela não vai permanecer, né? E nem foi construída outra cidade em cima dos escombros de Sodoma e Gomorra, né? Elas existem hoje, nós vimos em slides passados, como material arqueológico, né? Como ruínas arqueológicas, né? Este lugar já foi escavado, e ali, né, naquela área que se chama Tofete, né, dentro do Vale do Filho de Inom, ou Ben Inom, eles acharam muitas ossadas de crianças, né, crianças recém-nascidas, inclusive, né? E este lugar ele se chamava Tofete, porque Tofete é uma espécie de tambor, ou tamborim, ou um instrumento de percussão, que quando a criança era colocada nos braços incandescentes, né, de Moloque, logicamente a criança gritava de dor, e se chamava Tofete porque neste instante as pessoas tocavam muito tambor e tamborim para abafar o choro e os gritos da criança que estava sendo oferecida a Moloque, para que o pai não se enternecesse e tirasse o filho das mãos de Moloque. Era uma coisa terrível, não é? Então, este slide aqui, ele fala um pouco disso. Tá bom que as pessoas deem uma pausa para ler direitinho, né? Aqui, nesse slide do lado esquerdo, nós temos aqui um sítio, né, próximo a este vale, Ben Hinnom. Depois nós temos aqui, marcado aqui na cidade de Jerusalém, atualmente, onde é que ficava o Ben Hinnom. E a outra figura mostra o sacrifício de crianças a Moloque, né? Veja que
Era uma estátua com cara de touro e as mãos estendidas, e por baixo dele colocava-se fogo até que a estátua ficasse incandescente. Então o indivíduo impiedoso colocava a criança nas mãos deste pretenso Deus, né? Uma coisa terrível, né? Nesse novo slide nós temos aqui, olha, registrado na Bíblia, né, em 2 Crônicas 33, 1, 6 e 9, que os reis de Israel também praticaram essa monstruosidade, né, fazendo passar seus filhos pelo fogo de Moloque, né? E depois nós temos aqui, 2 Reis 23, 10, que o rei Josias finalmente acabou com essa prática, profanando, né, o lugar, principalmente o tofete, né, tornando impróprio para adoração. Para isso, para dessacralizar, se é que nós podemos falar isso, né, espalhava-se ossos e lixo, né, conforme está descrito aqui em 2 Reis 23, 10. Jesus fala, não é, nas pessoas que vão queimar por toda a eternidade. Mas por que o pecado tem que ser eterno? O pecado surgiu num determinado ponto do tempo. E por que ele duraria a eternidade? Sim, porque subsistindo um ambiente de terror e de punição, o pecado continua existindo. E não é o que a Bíblia, em vários trechos, advoga, né? Pecado e pecadores serão destruídos. Né? Nós não vamos mais conviver com o pecado. Várias partes na Bíblia, né, a gente tem que fala sobre isso, que o pecado não existirá mais. Não existirá nem pranto, nem dor, nem lágrimas, porque estas coisas, segundo o Apocalipse, passaram. Né? Malaquias, capítulo 4, versículo 1 diz: Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos, todos os que cometem perversidade, serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramos. Veja, aqui seria bom que as pessoas interessadas lessem a íntegra desse slide, dê uma pausa e leia a íntegra desse slide. Mas o pecador não vai ser punido? Vai simplesmente morrer? Não. Jesus fala que alguns receberão muitos açoites e outros receberão poucos açoites. Então, antes da morte eterna, esse indivíduo vai sofrer relativamente ao que ele fez a outrem sofrer. Então, Deus é absolutamente justo e sabe da medida de sofrimento que esse indivíduo merece, para que ele possa compreender que ele desperdiçou a sua vida inteira, não recorreu à salvação disponível em Cristo Jesus e fez outras pessoas sofrerem. Existem pessoas de uma malignidade intrínseca, né? Nós vemos aí alguns ditadores, né? Stalin, por exemplo, confiscou a comida do povo ucraniano e as pessoas morreram de inanição, morreram de fome. Quase 20 milhões de ucranianos morreram de fome. Então, Stalin certamente vai ter que compreender o que ele fez. Vai ter que enxergar o que ele fez de uma outra perspectiva. Então, esse indivíduo vai ser destruído para sempre. Mas ele vai sofrer. Jesus fala, e é verdade, as pessoas vão sofrer, haverá choro e ranger de dentes, sim. Mas onde foi que começou essa ideia? Onde foi que raios alguém teve a ideia de que Deus fosse um Deus que condenaria a eternidade de sofrimento a uma pessoa que viveu apenas 80, 90 anos? Na verdade, isso aconteceu durante a Idade Média, né? Não só pela ideia grega, né, que invadiu
a cultura romana, mas também pela necessidade de controle da igreja, né? Propagando a ideia de um inferno que existe hoje e que as pessoas, né, que não fossem submissas à igreja estariam sujeitas a esta punição, não é? Nós temos aqui um slide que fala que, depois vocês leem com calma, mas fala que essa ideia ela não foi em absoluto fruto de uma conclusão teológica, né? Mas elas foram impostas pela igreja e principalmente impostas pelos pais da igreja, os chamados patrísticos, não é? Primeiramente, nós temos aí no terceiro século Clemente de Alexandria, né, e Orígenes. Foram dois pais da igreja que começaram de maneira suave, né, e até parecia, segundo o slide aí, vocês podem ler, até aceitável, né, a ideia. Era a ideia de um inferno espiritual, não é? A alma do pecador após a morte teria um forte sentimento de arrependimento pelos pecados cometidos, que a faria sofrer. Mas seria temporário, terminaria, porque a bondade divina faria, no final de tudo, com que até o diabo fosse salvo, afinal, né? Uma interpretação sem uma mínima base bíblica, não é? Depois nós teríamos aí João Crisóstomo e São Jerônimo, não é? No quarto século, que dizia que todos os pagãos iriam para o inferno porque, não tendo recebido o batismo, não podem fazer nada de bom. Depois vieram São Jerônimo e as variantes do inferno eterno. Depois vocês leiam esses slides aí, que é interessante, né, notar como a coisa foi se desenvolvendo, né? Mas uma das coisas que disse Jerônimo é que a versão espiritual de arrependimento é a verdade, mas não interessa explicá-la ao povo. Ele precisa de algo que coloque mais medo para mantê-los mais ou menos no bem. Depois, no século V, nós temos aí Santo Agostinho, né, que deu uma incrementada nesta ideia do inferno, né? Ele afirma que a natureza do inferno é a natureza física, ou seja, é fogo de verdade, é gente sofrendo de verdade. E no inferno, que segundo Santo Agostinho, era eterno, né? E Santo Agostinho ainda assegurava que todos os pagãos ainda não evangelizados estarão condenados a este inferno, né? Serão condenados também as crianças mortas sem batismos, né? Todos os cristãos que se obstinem no pecado também irão, né? E só para lembrar, Santo Agostinho, né, com toda essa teologia louca dele, né, foi beatificado, né? Depois nós temos Inocêncio III e os concílios de Florença e Latrão. No ano de 1201, o Papa Inocêncio, então, reafirmou a existência da pena de sofrimento e a de sentido, e ainda eternos. Depois, em 1215, o Concílio de Latrão reafirma a eternidade da pena no inferno. E no Concílio de Florença de 1439, a declaração seguinte: a Santa Igreja Romana crê firmemente, confessa e proclama que ninguém fora da Igreja Católica, nem pagão, nem judeu, nem descrente, nem ninguém que está separado da unidade, terá parte na vida eterna. Pelo contrário, cairá dentro do fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, se não voltar a ela antes de morrer. Depois nós temos no final do século IV uma mensagem assustadora, né, de Santo Agostinho, que o Papa Damaso, ou Damaso, né, elevou esses escritos a nível de credo, né, que incluem frases terríveis como suplícios eternos, e um documento completo que existia, inclusive,
digamos, o detalhamento de como seria esse inferno horrível, né? Mas não foi, este credo não foi sancionado por nenhum concílio, né? Depois veio o concílio de Constantinopla, no ano 543, que não corroborou esse credo de Damaso, do Papa Damaso, mas também não falou nada a respeito, além de condenar a doutrina chamada atenastase, que dizia que, no final das contas, até o diabo seria salvo, não é? Nada mais além disso. Depois nós temos a teologia patrística dos séculos XII e XIII, né? Nós temos aí, inclusive, São Tomás de Aquino entre eles, né? E eles terminaram de desenhar a cultura do inferno, né? E decidiram aqui por 4 itens. Primeiro, distinção entre pecado mortal e pecado venial, sendo que somente o pecado mortal condenaria o indivíduo ao inferno eterno, né? O segundo ponto, né, da teologia destes patrísticos é que somente a igreja tem a chave do inferno ou do paraíso. O terceiro ponto é que após a morte o julgamento seria particular e ocorreria para decidir, né, eu não sei o que, porque já foi decidido, porque a essa altura o inferno, né, que a Bíblia diz que está num futuro, né, já existia. E então eu não sei para que no final dos tempos fazer esse julgamento, já que todos os ímpios foram para o inferno e todos os justos foram para o céu, né? Os condenados por pecados mortais, esse é o quarto item, sofreria 2 penas, a penalidade do sofrimento por não ver a Deus e a penalidade propriamente dita, né, no inferno, que seria a queima pelo fogo pela eternidade. Bom, nós já avançamos bastante, né? O vídeo está ficando bastante longo, vamos ficar por aqui com este assunto. E no próximo vídeo nós continuaremos a ver algumas ideias que acabam por denegrir, né, a imagem e o caráter de Deus. Fiquem com Deus e se lembrem que o princípio do conhecimento de Deus, conhecimento profundo de Deus, é o princípio de uma vida cristã com íntima relação com o nosso Criador. Deus abençoe a todos.